Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Um oferecimento da FESERGS, do Sindigeral, da ASSTBM, a OFIS-BM, Cinecarga e da UGIRME Sindicato. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário a doutora Viviane Militão, em nome de Shore Advogados. Em uma semana de mobilização do funcionalismo público gaúcho, contamos com a presença de CPERS e ASSTBM. Para falar pelos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, o diretor de assuntos políticos da ASSTBM, Alex Caiel da Silva. E em nome dos professores estaduais, fala o vice-presidente do CPERS, Luiz Veronese. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora, antes de abordarmos os temas da semana, hora de colocarmos a Justiça em Foco. Uma decisão da sexta turma do TRF3 negou contestação do INSS e manteve sentença favorável ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a um segurado. Ele teve a conta em que recebia o benefício de aposentadoria transferida indevidamente. O aposentado entrou com uma ação na Justiça contra o INSS depois de ver que seu benefício já havia sido sacado e que ainda por cima havia um empréstimo em seu nome. Na ação, o segurado disse que o INSS era o responsável pelo ocorrido, ao permitir que as alterações fossem realizadas por uma outra pessoa que portava documentos falsificados. A Justiça considerou que o aposentado foi mesmo prejudicado e o INSS acabou sendo condenado a indenizá-lo por danos materiais e morais. O Instituto recorreu, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade civil frente à atuação de terceiros e a não comprovação dos danos alegados. No TRF3, a desembargadora federal Consuelo Yoshida negou a ilegitimidade passiva e afirmou que a transferência de conta em que o benefício do aposentado era depositado teve atuação comissiva do INSS e que os documentos apresentados na agência da Previdência para a transferência de benefício eram falsos. Além disso, as informações sobre o titular da conta são repassadas diretamente pelo INSS e a realização de empréstimos sobre o benefício são sujeitas à aprovação da autarquia, sendo ela responsável pelo repasse dos valores descontados às instituições financeiras. A desembargadora destacou que o autor teve que procurar diversos órgãos para solucionar o problema, passando por diversos procedimentos para obter o restabelecimento de seu benefício. Excelente o decisório do TRF3. O INSS não pode se furtar de prestar um serviço eficiente ao segurado. A Justiça dá exemplo e concede caráter pedagógico à questão. Oxalá a Previdência abra os olhos e seja proativa e cautelosa com os seus beneficiários. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pela doutora Viviane Militão, em nome de Shore Advogados. Você que está em casa interage com a gente pelos nossos canais de interatividade. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. Bom, primeira pergunta vem lá do município de Portão, do Antônio. Sofri acidente em 1975, onde quase perdi a mão. Dali em diante, nunca tive os movimentos completos. Com essa situação, a minha dúvida é, tenho chance de me aposentar? Quem responde é a doutora Viviane Militão. Muito bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem, nosso telespectador, a primeira coisa que nós precisaríamos era averiguar junto com o seu médico se essa perda que teve no membro, de verdade, ele se torna uma incapacidade laborativa permanente. Aí teria sim uma possibilidade aí de uma aposentadoria por invalidez. Do contrário, talvez seria um caso de um auxílio-acidente. Tá certo. Outra questão também sobre benefícios por incapacidade do Francisco. Entrei com pedido de auxílio em 6 de abril, agora, de 2015. Por que não tenho resposta ainda, né? Até esse momento não tive nenhuma consideração por parte da Justiça.
Mudou alguma coisa na legislação? E ele queria argumentar ainda, doutora, que ele pediu o auxílio porque ele ainda não tem tempo suficiente para a aposentadoria. Perfeito. A pergunta, só não entendo muito bem se foi na Agência da Previdência Social ou judicial. Me parece que foi na Agência da Previdência Social. Sim, sim. Isso. Bom, havendo essa questão da Agência da Previdência Social, tem que verificar se já passou pela perícia. Tendo passado pela perícia, deveria ter recebido na hora ou pelo menos em 10 dias uma correspondência em casa. O que eu lhe sugiro é que o senhor retorne à Agência da Previdência Social para tentar averiguar junto ao processo administrativo o que aconteceu. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bem, tivemos na segunda-feira passada uma mobilização expressiva do funcionalismo público gaúcho depois do anúncio de parcelamento dos salários dos servidores. Duas categorias estiveram presentes nos protestos. Vamos começar falando com os professores estaduais, representados hoje aqui pelo vice-presidente do CPR Sindicato, Luiz Veronese. Agradeço, Veronese, por estar com a gente na manhã desse domingo, né? E já lhe questiono, como que está sendo tratado pelos professores estaduais a questão desse parcelamento dos salários? A gente tem um sem número de professores que sim recebe acima desse piso, desse limite que foi dado pelo próprio governo, de R$ 2.150. Como que o CPR Sindicato está diligenciando junto aos próprios professores e também junto ao governo do estado? Como que é o horizonte daqui para frente para a categoria? Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia a todos. A gente quer conversar um pouco com os professores, funcionários, mas também quer dialogar um pouco com a comunidade escolar, para que a comunidade entenda que essa questão colocada não é só um problema do funcionalismo em si, mas ele é um problema da comunidade escolar também. Então, primeiro dizer o seguinte, que nós recebemos essa notícia, embora já anunciada de antes e tal, mas com uma certa indignação, porque o governo, primeiro, ele faz o seu aumento, né, que varia entre 46% a 64%, e até aí não existia crise. Aí depois que ele se aumenta os deputados, dá aumento para o judiciário, aí depois ele vai dizer o seguinte, olha, tem uma crise, agora precisa parcelar os salários. Dizer o seguinte, que atacou de encheio a nossa categoria. A nossa avaliação é de que 38% da categoria foi atingida, e é muito complexo isso, porque, veja, nós temos um salário muito baixo, então você recebeu o seu salário 15 dias depois ou 25 dias depois, ele é extremamente complicado, porque o salário ele já vem carregado, então isso significa dizer que vão ter que fazer empréstimo, etc. e tal. Diríamos que essa semana foi uma semana boa, com várias ações, não é? E agora, então, segue. Nós seguimos na semana que vem com Caxias, Passo Fundo e Ijuí. Sim. E todos os municípios do arredor, porque isso é regional, então com paralisações para isso, né? Fazendo paralisações cada dia que acontece, por exemplo, começando com Caxias. Caxias será paralisação ali em Caxias e na região, como Passo Fundo e Ijuí, e depois nós vamos então rumo à nossa Assembleia Geral do dia 18, para dizer o seguinte, que não é da ideia dos CPERs e de nenhum professor fazer greve. Agora a gente quer dizer o seguinte, que o governo, da maneira que ele está fazendo, ele está nos empurrando, não é, todas as categorias para uma greve, Sim. Porque você ter o seu salário diminuído, enquanto que outros têm salários aviltados, com aumentos enormes, é claro que isso vai levar toda a categoria a uma greve. E a gente quer dialogar com a comunidade escolar, mais uma vez, dizendo o seguinte, é melhor nós fazer um grande esforço pela educação agora, do que daqui a pouco mais, nem a comunidade escolar ter seus professores. Eu queria citar um exemplo aqui que chama a atenção, de que é o seguinte, os concursados, os últimos concursados que foram chamados, que eram em torno de 540, 200 professores daqueles 540 não quiseram assumir, dado ao salário e dado às condições que a gente enfrenta nas escolas hoje. Então, dizendo isso para a comunidade escolar perceber que não é um esforço conjunto, porque é melhor hoje o professor parar
do que amanhã não ter professor na sua escola. Então, a gente quer, mais uma vez, convidar todos os professores, funcionários, aposentados, para que venham para a Assembleia do dia 18, que vai ser uma Assembleia do CEPERJ, uma Assembleia conjunta, para a gente fazer esse esforço por nós e pela educação. Tá certo. Daqui a pouco mais, Luiz Veronese, em nome do CEPERJ, para a gente tratar de outros temas a respeito da educação, a respeito dos professores aqui no programa. Bom, quem também marcou presença nessa mobilização, né, através de Operação Padrão, foram os policiais militares, Corpo de Bombeiros, enfim, a Polícia Militar. No programa de hoje, para falar em nome dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada, o diretor de Assuntos Políticos da ASSTBM, Alex Caiel da Silva, está aqui com a gente. Alex, a gente já vem tratando aí em vários programas a questão da possibilidade do parcelamento e chegou agosto e ela ocorreu. Ainda último dia de julho, na verdade. Lhe pergunto, bem diretamente, se deve mais à falta de vontade ou à incompetência do governo estadual? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, Viviane, bom dia, Veronese, bom dia aos nossos telespectadores. Pois bem, Solano, que nem o professor Veronese dizia, essa questão do parcelamento, né, ela não é o parcelamento em si. Porque se fosse só o parcelamento do salário no mês de julho e que o governo conversasse com o conjunto da categoria e ele dissesse, isso é no mês de julho, mas agora durante agosto nós temos algumas ações e essas ações vão resultar numa resposta positiva para logo ali adiante, para agosto, enfim, né, talvez o tratamento da categoria com o governo, talvez o diálogo fosse outro com o governo. A questão toda é que isto representa um conjunto de medidas do governo ao longo desses 7 meses que não coloca para nós um futuro que ele tenha boas perspectivas, né, logo ali adiante. E nós temos que lembrar algumas coisas, né? O professor Veronese dizia, no início do governo, os aumentos dos parlamentares, o aumento do próprio chefe do Poder Executivo, do vice-governador, dos secretários. Logo depois, o governador utiliza um helicóptero, né, para ir almoçar na casa de um vereador, helicóptero pago com dinheiro público, com dinheiro do Estado. E agora vem falar em crise e a crise, né, colocando, como sempre, a conta nas costas dos trabalhadores, dos servidores que prestam serviço para o conjunto da população do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda dentro de um cenário que nós verificamos, que todos nós sabemos que o Estado ele tem um passivo a receber de quase 50 bilhões de reais que estão na mão de empresas que devem para o Estado e nós não conseguimos verificar nenhuma medida, nenhuma ação do governador do Estado e da sua equipe, né, para cobrar esses devedores. Porque se uma parte disso, nós não estamos nem falando dos 50 bilhões, se 10% deste valor ele fosse cobrado, talvez o Estado já tivesse uma outra situação, talvez o déficit anunciado para esse ano ele fosse outro. E Caiel, aí pode vir o governo com a seguinte desculpa, não temos funcionários para efetivar essa fiscalização, não temos funcionários para cobrar essa dívida. Que delegue, que faça, como já foi feito em outras oportunidades, pode delegar para, por exemplo, a dívida ativa, a cobrança da dívida ativa, aquilo que já está consolidado, pode delegar para os escritórios de advocacia terceirizados. Então, assim, alternativas, elas existem. O próprio CEPERJ divulga no material, né, o valor em sonegação, né, que chega à beira aí a 7 bilhões de reais. Então, assim, o que eu vejo dentro da minha pergunta até, as duas coisas, a incompetência e a falta de vontade. Com certeza, né? Com certeza. A questão da incompetência, ela fica assim muito clara. Nós vamos ver agora que na segunda-feira, quando nós fizemos a Operação Padrão, segunda-feira passada, nós vimos o quê? Que um conjunto de viaturas deixaram de ir para a rua simplesmente porque o efetivo ele começou a cumprir com a lei. Não é? Porque sempre o policial tenta dar um jeitinho, vai ali, leva o carro para consertar numa oficina e aí a comunidade de maneira gratuita faz o serviço, vai para a rua com a viatura sem condições, seja de documentação ou seja de condições de rodagem da viatura e na segunda-feira simplesmente diz, não vamos sair mais nessas condições. Que isso também demonstra que é uma incompetência, uma falta de capacidade de gerenciamento do Estado. Né? Então nós não podemos de maneira alguma, e é isso que a gente quer dialogar aqui com a comunidade
comunidade que nos assiste, com a sociedade rio-grandense como um todo, que quando a gente faz essas ações, que o magistério faz as ações, que a Polícia Militar fez essas ações, não é pensando no corporativismo, mas é pensando no conjunto da sociedade, pensando no serviço que nós temos que prestar, que não pode ser um serviço de qualquer jeito, tem que ser um serviço de qualidade para as pessoas que merecem, porque pagam seus impostos e que são mal administrados pelo Poder Executivo. Sem dúvida. Daqui a pouquinho também mais Alex Cael da Silva, em nome da ASSTBM. Bem, antes de fazer a pergunta aqui para a doutora Viviane Militão, grifar isso que o Cael acabou de dizer. As colocações que são feitas aqui, nesse espaço e também na Rádio Bandeirantes, elas são suprapartidárias. Elas não se referem ao governo A, B, X ou Y, de forma alguma. O que se pleiteia, o que se quer é servidores bem equipados, com condições boas de trabalho, bons salários, planos de carreira e, em consequência disso, para nós, contribuintes, um serviço público prestado com qualidade, que é dever de qualquer governo, não do governo A ou do governo B. Bom, questão que vem lá de Viamão, do Cláudio. Pago o INSS desde 1977 e tenho 27 anos de contribuição e 54 anos de idade. A pergunta do Cláudio, doutora Viviane, existe aposentadoria proporcional para os homens? Cláudio, bom dia. Sim, existe para aqueles que são segurados anteriores à Emenda Constitucional 20 de 98. São dois quesitos etários. Um é quesito etário, que são 53 anos para o homem, com 30 anos de contribuição e mais o pedágio. Certo. Outra questão vem lá do sul do estado, lá de Pelotas, a nossa audiência vai longe. Hoje faz um mês que pedi demissão e até agora não recebi nada. Venceram minhas férias, pedi minhas contas, o que eu faço? Eu quero saber o Sidney, lá de Pelotas. Sidney, bom dia. Bem, em princípio você tem direito a receber saldo remanescente de salário, férias, etc. e tal. Então, o que eu sugiro é que procure um advogado trabalhista para que então entre com uma reclamatória trabalhista, se for o caso. Tá certo. Muito obrigado, doutora Viviane Militão, que segue conosco na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Logo mais, depois do breve intervalo, vamos conversar mais aqui com os representantes do funcionalismo público gaúcho, falar das mobilizações daqui para frente. Boca no trombone no oferecimento de FESERGS, Sindigeral, ASSTBM, a Office BM, Cinecarga e UGM Sindicato. Boca no trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores na manhã desse domingo. O Admar lá de Guaíba, ele está preocupado. Bom dia, como fica a situação dos aposentados após o veto da presidente ao projeto de reajuste aprovado no Congresso? Há possibilidade de derrubada desse veto ou os aposentados vão continuar sendo os culpados pela crise brasileira? Tá brabo o Admar lá de Guaíba, doutora Viviane? Pois é, continuamos aí então sem o reajuste, né, para os aposentados e não temos previsão, na grande verdade, né? A presidente não deu o reajuste e agora volta para o Congresso. Volta para o Congresso e a gente lamenta, que era uma bela oportunidade, né, de se restabelecer, né, o quê? Um reajuste igualitário. Hoje qual é a situação, né, doutora? A gente tem um reajuste para o salário mínimo, que é um reajuste mais gordo, mais poupudo, e para aqueles aposentados, para aqueles pensionistas que recebem acima do mínimo, o reajuste é bem menor. O que acaba acontecendo? Aquele achatamento no valor do poder de compra, que a pessoa comprava quando se aposentou, quando recebeu a pensão, lá no início, lá na concessão, depois de anos já não é o mesmo. Ela recebe 30%, consegue comprar 30% a menos, 40% a menos. A tendência é que isso continue ou, na sua interpretação, os parlamentares, senadores, deputados, eles vão derrubar o veto? Acho arriscado qualquer palpite nesse momento em que a gente se encontra, né? E em relação a essa questão da diferença também complica bastante, porque é difícil também explicar para o cliente, quando o cliente chega no escritório, Sim. dizer, mas quando eu me aposentei eu tinha o poder de compra de tal
tamanho hoje eu tenho bem menor, né? Realmente é uma questão de governo, onde ele não vincula o salário mínimo ao reajuste da aposentadoria. Pois é, deixou de ser uma questão jurídica para ser uma questão legislativa, né? Doutor Viviane segue conosco na manhã desse domingo. Bom, voltando às entidades, né? Vamos continuar a participação deles aqui, começando agora pela ASSTBM. E eu queria colocar, Alex Caiel da Silva, que está com a gente na manhã desse domingo, um questionamento que vem de muitos telespectadores e ouvintes, que é o seguinte: somos nós que pagamos os salários dos servidores. Por que os servidores, então, estão agora parados? Por que isso? Se deve a realmente uma má vontade dos servidores ou se deve ao governo que não está aplicando aquele tributo que é cobrado da gente, contribuinte, lá na ponta, e não é aplicado da forma correta? Eu acho que a pergunta, Solano, ela tinha que ser outra. A pergunta tinha que ser por que o governo não paga quem trabalha, né? Porque se o trabalhador ele trabalha os seus 30 dias, seja onde for, seja na iniciativa privada, seja no setor público, ao término do seu período de trabalho, ele, por lei, né, ele tem que receber os seus vencimentos, né? Quando o governo, que tem que zelar pela lei, né, porque nós estamos falando aqui de uma lei constitucional, né, que ela estipula um prazo de pagamento até o último dia de cada mês. E quando o governo ele não faz isto, o servidor ele tem que, de algum modo, se manifestar, se mobilizar, não é nem para receber o salário, é para que o governo cumpra a lei. Então, quando o servidor ele cria esse processo de mobilização, ele está criando um processo de mobilização para que a lei seja respeitada e a lei sendo respeitada, ela possa alcançar para o conjunto das pessoas, né, que pagam, nossos contribuintes, como todos nós somos também contribuintes, recebam seu serviço, né? E uma coisa importante que o nosso telespectador tem que compreender, que o Estado ele é prestador de serviço por excelência. O serviço de educação, o serviço de segurança pública, o serviço de saúde, enfim, o Estado é um prestador de serviço. E serviço só se faz de uma maneira, só se faz por pessoas. Em qualquer outra atividade, o serviço ele pode ser executado por outros mecanismos, por máquinas, no comércio, os produtos, enfim, mas serviço ele se faz por pessoas. E as pessoas, então, precisam ser remuneradas para fazer o seu serviço. Então, a discussão que nós temos que fazer, e essa semana o secretário Biolk dizia que as ações da Polícia Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, da SUSEP, enfim, do conjunto de servidores, de buscar a garantia dos seus salários, né, ela poderia justificar a iniciativa do governo, bem provável, da questão do aumento de tributos. Pois bem, eu acho que, mais uma vez, tem um grande equívoco e a sociedade ela tem que se mobilizar. A sociedade tem que dizer não ao aumento de tributos e sim que o governo cobre daqueles que devem para o Estado, né, do Rio Grande do Sul. Caiel, e além desse temor, né, da questão do possível aumento aí do ICMS e, de repente, de outro tipo de tributo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o que mais que a SSTBM teme com esse governo? Que já foi sinalizado que o parcelamento que ocorreu durante o mês de julho, né, e que vai ser pago em agosto, os vencimentos daquele mês, pode acontecer nos demais meses. O que esperar do governo Sartori? Essa questão do atraso de vencimento, para mim, ela é muito clara, assim, que vai acontecer no próximo mês. Até porque uma grande parte dos salários vão ser pagos no dia 25, não é? E ali, dali 5, 6 dias, já tem a folha do mês de agosto vencendo. Então, se nesse mês, que era uma única folha, não se tinha dinheiro, quanto mais no final do mês de agosto, que vão ser praticamente 2 folhas, né? Porque é uma de julho que está sendo lá para 25 de agosto e a de agosto que seria até o final do mês. E junto com isso, aquilo que eu falava inicialmente, só para concluir, que a gente não vê uma perspectiva de melhora no curto e no médio prazo. Por quê? Pela inoperância total do Poder Executivo atual do Estado do Rio Grande do Sul. Certo. Obrigado, Alex Caiel da Silva. Queria saber agora a visão do CEPERS, Luiz Veronese, vice-presidente da entidade. Como que os professores entendem uma questão que está diretamente ligada à quitação em dia dos salários, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União? Na visão do CEPERS, essa dívida ela já está paga ou ainda o governo do Rio Grande do Sul tem que quitá-la e nós, contribuintes e os servidores, ainda tem que ficar penando para receber os seus valores em detrimento aí do pagamento da dívida da União? Não, você tocou numa questão fundamental. Nós achamos que a dívida, ela já foi paga várias vezes, né? Ela foi muito mal negociada entre
o governo Brito e o governo Fernando Henrique, ela foi muito mal negociada, seguiu-se para frente, né, com os demais governos, Lula e Dilma agora, mas na nossa visão está paga. Agora eu queria continuar a reflexão do nosso companheiro aqui para dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul não é um estado pobre, como por exemplo o Ceará, etc., tal, que tem seca de 3 anos. Não, o Rio Grande do Sul ele tem uma malha rodoviária boa, ele tem uma industrialização, ele tem um desenvolvimento tecnológico bom e, portanto, não há sentido de dizer isso. Por que, na verdade, a crise aconteceu? Aconteceu, na nossa visão, por 4 questões. Vou dizer rapidamente. Uma é essa, então, a dívida com o governo federal. A outra, a isenção fiscal extremamente danosa, porque é uma isenção, só para lembrar, por exemplo, a Foz, de que a Foz, na verdade, não se instalou no Rio Grande do Sul, porque ela queria um terreno plano, 480 milhões e mais 15 anos de isenção. Né? Terceira questão, a questão da sonegação. Não há como justificar a sonegação a não ser por uma decisão do governo, que não quer fazer porque a crise tem sido boa. A crise é boa para o governo, porque ele justifica tudo o que ele quer fazer, por exemplo, inclusive mexer nos direitos do servidor. Então, a terceira questão, a sonegação. Dito pelo Tribunal de Contas, eu ouvi já por essa rádio, inclusive, dizendo o seguinte, que a dívida hoje é 32 bilhões. Ele disse assim, certamente não vamos conseguir cobrar 100%, mas nós poderíamos cobrar 15%. 15% não daria rapidamente assim, faço um cálculo assim rápido, pensando, 4,8 milhões. A folha do Estado é apenas 1,8 bilhões, então poderia pagar 3 folhas do Estado rapidamente a sonegação. Então, por isso, nós achamos que a crise é uma coisa que o governo está achando bom, na pior das hipóteses. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Veronese, nosso convidado na manhã desse domingo aqui pelo CEPERS. Doutora Viviane, para a gente encerrar rapidamente, uma última questão que vem lá de Canoas. Estou no auxílio-doença há 2 anos, sou portador de 3 Stender e um marca-passo desfibrilador. Posso me aposentar? Bom dia. Bom, em princípio, precisaríamos averiguar se essa condição de utilizar o marca-passo, de utilizar o stent, se de fato isso vai tornar uma incapacidade permanente. Teria que também analisar a sua atividade profissional, né? Em princípio, é possível buscar uma aposentadoria por invalidez se confrontado com um laudo médico e verificar que de fato é uma incapacidade permanente. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. Em nome de Chora Advogados, esteve conosco na manhã desse domingo. Bem, ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos das 7 às 7h30 da manhã. Nós voltamos domingo que vem, no mesmo horário, com mais informações para você. O oferecimento, não podemos esquecer, é da FESERGS, Sindigeral, da ASSTBM, a Office BM, Cinecarga e UGIRM Sindicato. Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você.